Aquele abraço à maior plateia esportiva do Brasil, aquele abraço, amigos do futebol cearense. O nosso Nas Águas da Galera é as nossas verdades, como é de costume, o modo sincerão do comentarista mais imparcial, o de maior credibilidade, esse amigo de vocês, eu, Fernando Lima. Eu me notabilizei na mídia aqui, em todo canto, meus canais, no YouTube, nessa resenha diária com vocês, e tem muita gente que acredita no nosso trabalho, porque é sério. Deixemos de lado as nossas raízes, as nossas preferências, mesmo porque eu quero ser diferente de toda a mídia brasileira, porque os caras vestem camisa. Os daqui, grandes profissionais ontem, transmitindo o jogo com todo respeito, e são grandes profissionais de boa índole, e eu gosto do trabalho dos rapazes, são muito decentes. Por que eu tô dando essa alfinetada na moçada? Quando é jogo do Ceará, os caras são profissionais pra caramba, sem falsa modéstia, igual a mim, que não escondo de ninguém as minhas preferências pelo Ceará Sporting Clube. É tanto que ontem eu homenageei o Ceará cantando o hino com a camisa do Ceará do Brasil, simbolizando o Ceará, né, que eu tenho. Por quê? Porque ontem foi o aniversário do Ceará. E eu não escondo de ninguém. Se minha família toda é Ceará, eu sou Ceará também. Mas jamais distorço. Aprendi isso com o grande tricolor, meu amigo e irmão Carlos Fred. Extraordinário profissional. Como tem tantos. E eu não abro mão das minhas verdades, minhas convicções. Me notabilizei na imprensa, na mídia, fazer diferente daqui e airures da imprensa brasileira. A imprensa daqui, eu tenho um grande amigo, tantos, né, de rádio e televisão, mas um grande profissional que está na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que trabalha com o fenômeno do rádio brasileiro, o garotinho José Carlos Araújo, o garotinho e o garotão Luiz Penido, o extraordinário, fenomenal, melhor narrador do Brasil para mim e para o meu mano Walter Ferreira, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E o André Ribeiro é o âncora das jornadas esportivas da Super Rádio Tupi. Baita, extraordinário profissional. Trabalhei com ele, eu na Verdes Mares Vídeo, já saindo para operar o VT do Sistema Verdes Mares, fazendo comercial de televisão, onde eu quase, me engajei na equipe do Farias, quando o Gomes Farias, o ex-deputado Gomes Farias, era diretor de esportes da Rádio Verdes Mares. Aquela equipe toda, famosa, do escrete de ouro do rádio. E hoje, dificilmente, eu vejo os caras. Mesmo porque eu acho os caras, todo mundo, os caras daqui, muito torcedor. E eu enveredei pela minha performance, da imparcialidade, das verdades, que eu não abro mão delas. Não sou o dono da razão. O dono da razão é Deus. Rapaz, eu detesto torcedor de microfone. Eu não escondo minhas preferências pelo Ceará Sporting Clube. Mas eu sou muito verdadeiro. Ontem, do jogo, eu disse, se o Fortaleza quiser alguma coisa, faça 1-0 até 2-1, levando uma vantagem nem que seja mínima. 2-0 esquece, fechava o caixão do Vitória. Agora, perder de virada o Vitória, lá no campo do Vitória, que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, eu sei que todo jogo tem uma história diferente. Aprendi isso com o mano mais velho, primogênito, meu mano, a família toda, louca pro futebol, meu irmão Carlos Alberto Ferreira Lima, o Alberto. Eu sei que todo jogo tem uma história diferente. Aí o torcedor vai dizer assim, ganhou do esporte. Com todo respeito, a nação do esporte, do rubro-negro da ilha do Retiro, o esporte de grande, só tem as camisas, fraco. O esporte não pode ver as camisas do Fortaleza, se botar o juvenil do Fortaleza, o sub-17, sub-20 estão no esporte. É igual o Ceará agora com Fortaleza, botar as camisas, o Ceará não ganha de ninguém. Time fraco, tecnicamente, nem treinador tem, o treinador era horrível. Mas se botar as camisas do Ceará, dá no Fortaleza. Eu estou falando a título de hoje. E não faço média com torcedor nenhum. Por isso que eu me notabilizei pelas minhas verdades. Porque chega, né? De torcedores de microfone. Por que eu estou dizendo isso? Ontem no jogo do Fortaleza, quando é jogo do Ceará, os amigos que são profissionais, são baitas profissionais, os caras são mais profissionais, comentando o jogo do Ceará, falam a verdade. Não que os caras não falassem a verdade, falou. Mas é a torcida dos caras, sabe? É diferente, a gente nota o amor pelo Fortaleza, quando é jogo do Fortaleza, a transmissão dos caras.
Cara, os caras vibram, fica louco, possesso, sabe? Aquele só falta entrar dentro de campo e botar a bola pra dentro. Os narradores de televisão daqui quando é jogo do Fortaleza. Por isso que eu digo, eu faço diferente e quero ser diferente. Quando eu era ouvinte, só ouvinte, eu menino, era só rádio. Rapaz, se o Gomes Farias falasse, eu tô falando por mim. Hoje tem jogo do Vozão no coração do meu povão. Aí, quando eu era torcedor, meu barraqueira já era uma corda, eu ia pro estádio. Né? Juntava dinheiro, o pai me dava pra ir pro estádio, às vezes só com dinheiro limpo e seco. Da entrada. Dinheiro pra comprar o quê? Um cai duro. Às vezes só uma merenda, às vezes levava mais. Né? Na minha juventude. Hoje não. Porque eu vejo os caras, porque eles notam, os caras vibram mesmo, são torcedores. Tem torcedor do Ceará também, rapaz. Os caras das antigas. Eu não consigo ouvir nem 10, 15 minutos. E olha que os caras eram meus preferidos, como o Gomes Farias. O Gomes Farias sempre foi o meu preferido. Escutando todo mundo. Mas hoje não, sabe? Eu vejo os caras são torcedores demais. Não escondo ninguém. As minhas preferências pelo Ceará Sporting Clube, mesmo porque é de geração, é de pai para filho, é de mim para meus filhos, é de avô, é de irmãos, são de sobrinhos. E eu quero ser diferente, sou diferente. Do jeito que eu falei, que o Fortaleza é um time de chegada. Quando o Fortaleza leva um gol, vai para dentro e já deu provas inequívocas. O esporte é horrível, né? Não pode ver as times do Fortaleza como eu falei. É muito fraco, só tem de grande a grife esporte, como é o Ceará Esporte Clube também. De grande, só tem a torcida que é fantástica, a torcida do Ceará, né? Matéria de comparecimento. Vou já comparar as duas torcidas, porque eu não faço média com ninguém não. Eu tenho coragem de falar. Eu sou diferente de toda a imprensa cearense brasileira e mundial. Sou muito profissional. Falo já das duas torcidas, comparação Ceará e Fortaleza. E eu não consigo mais ouvir, sabe? Eu ainda para ver, bata a saudade, aí eu escuto o Gomes Farias, que é o meu preferido. Aí eu vejo, é muita torcida pelo Ceará, sabe? Os caras, o Ceará levando um baile, levando gol, ainda vai empatar, vai virar. Meu Deus do céu, não cabe mais isso não. Entendeu? Eu quase trabalhava com o Gomes Farias na equipe dele. Eu trabalhava na vez mais vídeo e ele me chamou. Fernando Lema, né? Esse amigo de vocês. Qual é o teu horário aqui? Eu ia sair da vez mais vídeo, da produtora e o Farias gravando. Né? E eu lá, ele gravei, eu tive o prazer, eu estagiando como operador no Canal 10, gravar com o Gomes Farias. Esse fenômeno do rádio brasileiro, um mito. Mas a gente é diferente. Hoje, encaliçado, cascudo, trabalhando com grandes profissionais. O Irapô Monteiro, que me deu a primeira chance, consagrado, comunicador e destemido. Tirei isso dele. Pai do Laison. Eu fui comentarista do Coração Alvinegro. Saí porque quis. Que eu quis fazer carreira mista, solo. E não abro mão das minhas convicções. Eu acho feio. Tanto Ceará como Fortaleza. Agora do Fortaleza é mais. Do Ceará só tem o Gomes Farias, o Iberno Monteiro. Eles se prontificaram a ser desse jeito. É um direito dos caras. Eu não faço. Nem pro Ceará, nem pelo Fortaleza. E eu disse que o Fortaleza quisesse alguma coisa ontem no Castelão, eu falei até Arena Leão, que quando é do Ceará eu chamo Arena Vozão, Fortaleza ganhasse um gol de diferença, ainda era sufocado lá. Perigoso. Mas dava moral, né? No mínimo ia pros pênaltis. Agora, perdeu dentro de casa. Esse Vitória, não se engane não, o esporte é fraco, como eu falei, grande só as camisas. Vitória é o melhor time da competição, depois o Fortaleza ficou os dois melhores. Deu a lógica para decidir, eu falei isso antes. A decisão ia ser Vitória e Fortaleza. E acertei, graças a Deus, porque eu tenho coragem de falar as verdades. Do jeito que eu falo que o Fortaleza é de chegada, é um time invocado, que tinha que ser estudado, né? Pelos grandes cientistas. Já está morto. Eu quero queimar minha língua, tostar minha língua e o Fortaleza seja campeão sábado. Se não fosse o João Ricardo, o Fortaleza já saía eliminado ontem da Arena Castelão. É o nosso diferencial. Pode acontecer, eu quero queimar minha língua, o Fortaleza ser campeão. Esse Vitória, o Flamengo cheio de salto alto, o Vitória não tem nada a ver com isso. Vitória fez 1-0 no Flamengo, o Flamengo ao lado do Palmeiras, são dois melhores times da América Latina, é fato, é de fato e de direito. Aí pensava que já estava morto, não, o Vitória está morto. Chegou lá em Salvador, o Vitória deu um sufoco no Flamengo, 2-0 pro Vitória, eliminando
o poderoso, o gigante Flamengo. E o time do Fortaleza tem suas limitações. É um bom time, é. Entendeu? Mas o Vitória tem um elenco mais forte, mais poderoso, tem um time melhor tecnicamente. E lá vai ser outro jogo que o Vitória vai pra dentro, com o apoio da nação, da imensa nação, apaixonada do Leão, do Barradão, a torcida, a nação do Vitória, do Esporte Clube Vitória. Quero tostar minha língua, queimar minha língua e o Fortaleza ganhar sábado. Mas não, eu sou muito verdadeiro. E mais uma vez, só um puxão de orelha. Rapaz, quando é jogo do Fortaleza na televisão, o Canal 10 eu trabalhei lá, de 91 a 97. Os caras são apaixonados. Rapaz, quando é jogo do Fortaleza, a gente nota a diferença. O Ceará, eles são mais profissionais. Eu estou falando todas as televisões daqui. E são grandes profissionais, decentes. O jogo do Fortaleza ontem, grandes profissionais gostam. Os caras são muito verdadeiros, elogio. Mas quando é jogo do Fortaleza, os caras... É público notório. Diferente da gente, que é Ceará. Mas eu sento a chibata. É tanto que eu sento a chibata, que teve um bocado de amigo meu, torcedores do Ceará. Amigo não, colegas. Que admirava meus comentários. Quando eu comecei a enaltecer o Fortaleza, sentar chibata no Ceará, porque essa diretoria de cafajeste que eu estou no Ceará, só mamando, os caras se afastaram de mim. Né? Sou tido como chato. Eu sou igual o Mauro César Pereira, que é comentarista lá do Rio de Janeiro, flamenguista igual a mim. Quem gosta dele é que gosta de ouvir verdade. A mim do mesmo jeito. E o André Ribeiro, que eu trabalhei com ele na Super Rádio, aqui na Vesmares, ele hoje está na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, do garotinho José Carlos Araújo, do garotão Luiz Penido, líder de audiência no Brasil pela Rádio Globo do Rio, pela Tupi, pela Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ele disse, o André Ribeiro me disse, me chama de flamenguista. Flamenguista, a imprensa daqui é muito torcedora de microfone. É fato, concordo, são gente boa, são. Mas tem as exceções, né? Eu, chegando, procurando meu espaço, como tem tanto. Tem tanto. O Ito Bezerra é um cara muito coerente. O próprio Caio Costa. Mas no jogo do Fortaleza, os caras torcem descaradamente, meu irmão. É fato, não tô levantando falsos amigos, não. Gente boa, os caras são profissionais, baita de profissionais. Mas quando é jogo do Ceará, eles são mais profissionais. Dá pra notar, pensa que ninguém nota, mas nota. Diferente da gente, que escancara que é Ceará, mas senta a chibata principalmente no Ceará, que eu quero ver o Ceará gigante, quero ver o Fortaleza gigante sendo campeão sábado. Agora, querer uma coisa, achar que não. Eu acho que o Fortaleza perdeu o campeonato ontem. E se não fosse o João Ricardo, o Fortaleza já tinha fechado o caixão dele ontem, porque pega demais esse goleiro do Fortaleza. Antes que eu esqueça, em matéria de torcidas, uma coisa que eu elogio a torcida do Fortaleza em cima do Ceará, que eu acho melhor, que eles cobram mais que a torcida do Ceará. A torcida do Ceará é igual a criança, bota o pirulito na boca dela, pronto. Aí o diretor, o time do Ceará, se o Ceará ganhar um jogo, a torcida começa a esquecer de detonar essa alma cebosa do João Paulo e essa diretoria de cafajeste. Se ganhar um jogo, a torcida do Ceará. A torcida do Fortaleza exige mais. Agora, em matéria de comparecimento, a torcida do Ceará é imbatível. Eu disse pro meu filho ontem, eu não faço média não, estou dizendo para todo mundo. Eu vi ontem, né? Castelão lotado. Quando botar, é muito fácil, o câmera bota só no canto que tem mais gente. Quando abriu todinho o ângulo da Arena Castelão, ontem, cheio de espaços. Se fosse a torcida do Ceará, eu não faço média com ninguém não, pai. Eu falo o que eu sinto no meu coração, por isso que eu sou diferente. Quem gosta de mim gosta das verdades. Faço média nem com a torcida do Ceará, nem com a do Fortaleza. Ontem no Castelão, se fosse o jogo do Ceará, aquele estádio cabia mais de 55 a 60 mil pessoas. Eu que estou falando, a torcida do Ceará nesse sentido é maior e é mais apaixonada. Pelo menos este é meu ponto de vista. Eu sou o Fernando Lima, a opinião de maior credibilidade, aquele que tem coragem de falar as verdades que os outros vendem ilusões. Às vezes porque querem vender ilusões. Às vezes é porque são torcedores mesmo de microfones. E eu não abro mão das minhas convicções. Porque o pau que dá em Chico, sempre vai dar em Francisco. Aquele abraço, gente fina. Eu sou o Fernando Lima, a opinião de maior credibilidade. Hoje, não é só do Brasil não, gente fina, é do mundo todo.